Olá, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, no nome de Jesus. Estamos aqui para ouvir a mensagem, a palavra de Deus ao nosso coração. Certamente Deus irá falar ao teu coração e edificar a tua fé poderosamente no nome de Jesus. Talvez você já se sentiu em algum momento passando por alguma situação de injustiça, problemas que você, aos olhos humanos, sentiu e que foi injustiçado. E a palavra de Deus, ela nos garante que Deus, ele é justo. Certamente você já viu na Bíblia alguma vez que Deus, ele disse que ele é justo juiz. O próprio Abraão, quando ele estava falando, com Deus para que Deus livrasse o seu sobrinho, o Ló, Deus ele falou assim: não fará justiça, o juiz de toda a terra. Então quer dizer, o nosso Deus, ele julga toda a terra e tudo com justiça, pode ter certeza. E Deus, ele folga com a justiça. Nós vamos ver nessa mensagem um momento em que Deus provou mais uma vez que Deus, ele é justo e que ele faz justiça aos seus escolhidos. Certamente você já ouviu a mensagem que fala, a palavra de Deus que fala no livro de Lucas, se não me falha a memória. Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 1. Lucas 18, versículo 1, a Bíblia vai dizer a respeito de uma mulher que estava com a causa para ser julgada e que o homem não queria julgar a causa daquela mulher e que estava fazendo injustiça a ela. Mas a Bíblia disse que ela orou e não esmoreceu. A Bíblia diz que Jesus contou essa parábola com o dever, para nos mostrar que nós devemos orar sempre e nós nunca podemos esmorecer diante das adversidades. Talvez esta mensagem é para você, então ouça ela até o final. Diz a Bíblia assim, no versículo 18, capítulo 18, versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então observe que Deus, ele tem propósito na oração. Deus, ele deseja que a gente ore, mas que a gente não desanime no meio da caminhada. Talvez você está orando por alguma situação na sua família, você está orando pelo seu filho, está orando pelo seu casamento, está orando pela sua vida financeira e talvez você se sente assim injustiçado, as coisas não estão andando conforme você queria. Só que nós temos que continuar em oração, porque a Bíblia diz que a oração de um justo vale muito e seus efeitos. Então, nós devemos pegar esta mensagem e fazer ela se tornar realidade na nossa vida, porque a Bíblia está nos ensinando que nós devemos orar sempre e nunca esmorecer. Pois bem, dito isto, nós vamos para uma mensagem agora especial que Deus me deu ontem, na segunda-feira, e Deus falou ao nosso coração poderosamente. Tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Havia um homem ali, que era judeu, chamado Mardoqueu, não sei na sua Bíblia como está, Mordecai, não sei, mas a Bíblia diz, igreja, que ele foi um homem que estava prestes a sofrer uma grande injustiça e ele resolveu clamar a Deus, ele resolveu invocar ao Senhor, ele se vestiu de pano de saco, que era um sinal de humilhação naquela época, ele se cobriu de cinzas, que era também um sinal de humilhação. As pessoas, quando se vestiam de pano de saco, elas estavam se humilhando perante o Senhor, estavam determinando que não estavam aceitando aquela situação. E a Bíblia diz que Deus, ele não deixou o rei dormir. A Bíblia diz que Deus incomodou o rei, para que o rei lesse uma mensagem, para que o rei pegasse um livro. A Bíblia chama esse livro de o livro dos feitos memoráveis. E aí, a partir de então, ele se lembrou do que aquele homem havia feito de benefícios ao rei. A Bíblia diz assim, no capítulo 6 de Esther, no versículo 1, naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Então observe que a Bíblia, ela afirma aqui que o rei estava com insônia, sem conseguir dormir, o que talvez para você ou para muitos seja uma coisa natural. Porém a Bíblia diz, igreja, que a Bíblia diz: deito-me e logo pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. É Deus que dá o nosso sono. E é Deus também que às vezes permite situações que a gente não durma ou que outras pessoas não durmam. Então presta atenção que esse rei,
ele estava com insônia. E não foi à toa, não foi por acaso que esse rei estava com insônia. Foi porque Deus permitiu que ele ficasse sem sono, porque ele queria, Deus precisava que ele lesse o que estava escrito a respeito de Mardoqueu, ou Mordecai. Vou chamar de Mardoqueu porque é como normalmente nós conhecemos, no nome de Jesus. Então presta atenção, o próximo versículo diz assim, achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai. Por isso, nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Então presta atenção que até aquele momento parecia que o Mardoqueu tinha plantado coisas boas e estava colhendo coisas ruins. Mas a Bíblia diz, igreja, que nós nunca devemos deixar de fazer o bem, porque a certo tempo nós vamos colher. Então, presta atenção o que a Bíblia está falando. Mardoqueu, ele fez o bem ao rei. O Mardoqueu, ele salvou a vida do rei, dos 2 eunucos que estavam conspirando contra a vida do rei para o matar. E aí, presta atenção que até aquele momento ele não foi recompensado. Até aquele momento nada aconteceu na vida dele. Parece que ele estava esquecido, que o rei não se importou, que o rei foi livre, mas que nada se deu como honras a Mardoqueu. Só que chegou o momento oportuno das coisas acontecerem. E é aí que nós entendemos que as coisas de Deus elas só acontecem na nossa vida no tempo determinado, no momento certo, na hora certa. Às vezes a gente se desespera, diz, meu Deus, mas eu queria que acontecesse tal coisa agora, eu queria que acontecesse tal coisa nesse momento, agora é a hora que eu estou precisando, agora é a hora que eu necessitava que acontecesse. Só que a Bíblia está nos ensinando aqui que as coisas aconteceram na vida do Mardoqueu no momento em que ele estava prestes a perder a própria vida. Então Deus guardou a honra que ele iria receber antes e naquele exato momento se manifestou. Deus fez o rei se lembrar do Mardoqueu. E o Mardoqueu, ele foi honrado naquela noite. Então, se ele tivesse honrado o Mardoqueu antes, o rei não ia se lembrar mais do Mardoqueu. Ele não ia se lembrar mais que ele estava em dívida com ele e, portanto, o Mardoqueu seria morto naquele mesmo dia. Então, veja como Deus trabalha. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós estávamos lendo essa mensagem ontem. Na live de ontem. Então, se você quiser dar uma olhada, você observa, passa lá, dá uma assistida na live, porque Deus falou também ao nosso coração poderosamente. Então, presta atenção que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então parecia que ele estava prestes a ser destruído. Parecia que ele ia ser vencido. Parecia que nada ia se resolver em relação a ele. Só que ele clamou a Deus. Aí está digamos assim, a mudança, a diferença, para ser mais exato. A diferença de algumas situações para as outras. Porque ele poderia muito bem ficar no canto dele, calado, esperar apenas vir os problemas vir. Mas em vez dele ficar ali remoendo os problemas, ele clamou a Deus. Ele se vestiu de pano de saco, ele jejuou, ele não permitiu que comesse. Enfim, ele se humilhou aos pés do Senhor. E a resposta de Deus não demorou muito, não. Foi rapidinho a resposta de Deus na vida dele. Então, se você está passando por alguma luta na sua vida, se você está sendo injustiçado, se você está atravessando um momento difícil, ore a Deus, entregue nas mãos do Senhor, confie nele, como a própria Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pode ter certeza que Deus é justo em qualquer situação. Deus é justo em qualquer pleito, em qualquer circunstância. Talvez você está se sentindo injustiçado diante das autoridades, dos homens, ou desse ou daquele, não importa. Deus,
ele pode pegar a tua causa e julgar com retidão, com fidelidade, digamos assim, com justiça. Pode ter certeza disso. Só coloque nas mãos do Senhor, porque Deus fará. E nós vamos para a conclusão da mensagem, que diz assim, ó. Aí você diz assim, ó. O que foi que aconteceu, pastor? O que foi que aconteceu com Mardoqueu? Ele morreu? O que foi que aconteceu com Mardoqueu? Então, presta atenção aqui, que Deus ele vai usar o próprio inimigo de Mardoqueu para honrar ele próprio. Deus ele usa. Deus já viu aquele ditado que diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Então observe aqui, ó, no versículo 6 diz assim, ó, entrou Amã, o rei, lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, traga-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam nelas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E aí presta atenção para concluir, diz assim, ó. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa alguma de tudo quanto disseste. Amém? Você quer ser honrado por Deus? Você quer que Deus honre você? Se humilhe diante dele. Se humilhe diante do Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Não se humilhe para o homem, não. Não se humilhe para as coisas da terra, não. Mas se humilhe perante a potente mão do Senhor, para que em tempo oportuno Ele te exalte, Ele faça a justiça dele brilhar como o sol ao meio-dia. E tudo isso que eu estou falando para você está escrito na Bíblia. Você pode procurar, porque você vai encontrar o que Deus tem falado a respeito da justiça. E Deus vai ser justo a seu respeito, como Ele foi com Mordecai. Amém? Você gostou dessa mensagem? Você sentiu Deus falar ao teu coração? Então, igreja, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, envie para mais pessoas que estão precisando nesse momento de uma palavra de conforto, de uma palavra de fé, porque imagino que nesse mundo que nós estamos vivendo, torna-se mais necessário que você seja um instrumento de Deus para levar o Evangelho, porque a palavra de Deus, aliás, a humanidade está carente da palavra de Deus. Nós somos necessitados da palavra de Deus e você pode ser um instrumento de Deus para abençoar pessoas. Então pegue esse link que você, esse vídeo que você está assistindo agora, compartilhe nos seus status e antes de você sair, deixe o seu like. Comenta aí embaixo: eu vou ver a justiça de Deus na minha vida. E eu tenho certeza que Deus fará justiça, porque está escrito na palavra de Deus: não fará o Senhor justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Observe o que aconteceu com Mordecai, foi exatamente a mesma coisa. Então Deus vai fazer justiça a você, que é um escolhido, uma escolhida de Deus. Amém? Um abraço, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, no nome de Jesus. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito e aquele abraço. Hoje é terça-feira, amanhã nós teremos a live às 21h45, após o culto aqui, nós teremos a live no nome de Jesus. Amém, gente? Um abraço, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que Deus permaneça no teu coração. Amém? Deus abençoe, fique na paz.